Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem, né? Hoje vamos entrar no capítulo de número 3. Vamos falar um pouquinho sobre cinética química, tá? No nosso livro 2, no capítulo de número 3. O objetivo principal de hoje, gente, é, é estimar quantitativamente a variação da rapidez, cara. Vai estar muito relacionado com a rapidez de um processo, a velocidade de um processo químico, uma velocidade de um processo de uma reação química, beleza? Entre os principais conceitos, vamos aprender o que é a rapidez ou a velocidade de um processo. Vamos falar sobre colisão efetiva, energia de ativação, energia complexo ativado e catalisador, tá? Esse catalisador sempre cai muito, né, em, em, em questões, principalmente a parte teórica, tá, gente? Então, vamos avançar um pouquinho, beleza? Vamos lá. A rapidez de uma reação, é a mesma coisa que a rapidez de um processo, tá? Porque isso é importante estudar a velocidade, a rapidez que um processo ele vai acontecer. Isso dentro de uma indústria, gente, é muito importante, ou dentro de um laboratório para fabricar um medicamento. Será que esse medicamento ele tem efeito imediato? Ele vai demorar, vai ser rápido a reação dele no organismo? E isso é importante, porque isso vai demonstrar se essa substância, se essa reação química, ela vai acontecer rápido ou vai demorar dentro de uma reação. Isso pode causar, por exemplo, preços exorbitantes, né? Você imagina uma reação que você faz aqui, imagina que a reação chega a ser aqui, eu vou misturar oxigênio mais hidrogênio para formar a água, H2O. Imagine que essa reação aqui demorasse 100 anos. Aí, tá, Emerson, como é que eu faço para que essa reação demore menos, seja feita em 5 minutos? Então, isso é importante, né? Você está observando aqui um senhor e um garotinho. O senhor, ele derrama numa superfície de alumínio. Uma outra substância faz com que o alumínio tenha um processo de oxidação muito mais rápido. Isso acontece, né? Esse processo de oxidação, oxidar um enferrujamento, seja de ferro, né, principalmente do ferro, quem mora aí na praia sabe muito bem isso, que os portões da praia não é feito de ferro, porque ele oxida muito rápido. Esse processo, a oxidação é mais rápida. Ele utiliza o alumínio como revestimento no alumínio para que crie uma camada protetora para que não aconteça o enferrujamento. Por isso que se pinta portão, para evitar que a rapidez ou a velocidade da reação venha acontecer mais rápido, tá? Essa rapidez e reação, essa diferença apresentada, né, na oxidação, seja do ferro ou do alumínio, é importante para uma reação química na rapidez dessa reação. Isso, nesse caso, dentro da química, a gente estuda isso com a cinética química, em que a cinética química ela vai trabalhar, ó, com uma reação química com a velocidade está relacionada apenas com o consumo do reagente. Ou seja, quanto mais eu consumir o meu reagente, eu vou formar, nesse caso, os meus produtos. Você lembra lá que a gente tinha o reagente e em seguida tinha a formação do produto. Eu misturava aqui substância A mais substância B, gerava a substância AB, beleza? Então, essa reação seria uma reação em que eu tenho os meus reagentes e no final eu tenho o meu produto. Enquanto, enquanto eu consumo os meus produtos, eu tenho uma formação dos meus reagentes maior. Enquanto eu consumo os meus reagentes, eu tenho uma formação de maior quantidade de produto. Beleza? E mas quando acontecem essas reações rapidez? A rapidez de uma reação, por exemplo, de uma explosão de fogo de artifício. São João a gente não teve, né, essas explosões aqui, por causa da medida de segurança contra o Covid. Mas essas, que é muito utilizado de fim de ano, por exemplo, São João, essas explosões são muito rápidas, né? Enquanto outras reações são muito lentas, aqui nesse caso você tem aí a formação de estalactites, né? Que acontece de maneira lenta. Enquanto uma reação de explosão é muito rápida, outras são muito lentas. E isso a cinética química, ela vai estudar toda essa parte, porque essas reações acontecem mais rápida
e outra mais lenta. E isso depende de vários fatores, tá? Fatores ambientais, fatores de revestimento, reações e colisões efetivas, energia de ativação das substâncias que estão ali. Tranquilo? Vamos avançar. Então, quem aí já tomou, né, aquele sais, vou, estou com azia, vou tomar um sal efervescente, né? Então você consegue observar que numa reação química, por exemplo, de transformação que eu tenho de reagente em produtos, que está aqui, ó, formação de reagente de produtos, é muito simples você ter essa formação, né, reagente e produto. Pela foto você observa o cara colocou aqui um comprimido dentro de um copo com água e ele foi dissolvendo, dissolvendo até não ter mais. É possível se calcular através da velocidade, né? Através da velocidade média, calcular a velocidade com que essa reação acontece. E que fatores eu posso utilizar como um catalisador para acelerar essa velocidade dessa reação? Tranquilo? Então, para se calcular, gente, eu sempre falo que você precisa lembrar, ó, disso aqui, que foi assunto até do primeiro ano do ensino médio, tá? Referente à quantidade de uma substância presente para expressar a grandeza, como massa, matéria, né, em número de mol, V, que é volume, concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro, tá? E o símbolo delta, que é a variação, né, final menos inicial. Então é possível você calcular a velocidade dessa reação. Exemplo aqui, tem uma legenda aqui, né? Uma tabela. Essa tabela mostra que você tem um tempo que vai de 5 minutos aumentando e você tem a massa que está sendo consumida. Ora, no tempo inicial 0, eu tinha massa 1. No tempo 5, eu tinha massa 0,6. E foi diminuindo. Com o tempo 15, a massa foi diminuindo e foi para 4. E assim sucessivamente. Quanto maior passa o meu tempo, mais massa será consumida desse meu reagente. Tá? Para calcular isso é muito simples. Ó, você utiliza a formulazinha da velocidade dessa reação, velocidade média, vai ser igual a variação da massa dividido pela variação do tempo. Emerson, como é que eu faço isso? Observa bem. Vamos calcular, por exemplo, para a substância A que está aqui. Tranquilo? Vamos calcular para a substância A. Então é bem simples. Como é que eu fiz? Ó, velocidade média vai ser a variação da massa sobre variação delta T, que é a variação do tempo. O que é que eu tenho aqui? Ó? Vamos utilizar primeiro para o momento, né? Para o momento de 0 a 5 minutos, tá? Vamos utilizar para esse momento, que vai ser o momento do intervalo de 0 a 5 minutos que eu estou utilizando aqui. Então, eu tenho o quê? Entre 0 e 5 minutos, qual foi a minha variação de massa? É aqui, Emerson. Eu saí de 1 e fui para 0,6. Então, a variação de massa vai ser a massa final, né? Menos a massa inicial. Então, você tem aqui, ó, qual é a massa final? A massa final é 0,6. Qual é a massa inicial? 1. Tranquilo? Vamos lá. Qual foi minha variação de tempo? É claro, Emerson. Qual é o tempo final? O tempo final é esse aqui, ó, 5. Qual é o tempo inicial? 0,5. Então, você formou aqui. A diferença, 0,6 menos 1, dividido por 5 menos 0, que vai dar menos 0,08. Essa é a minha velocidade da minha reação, né? Menos 0,08 mol multiplicado por litro. Então, é bem simples o cálculo, né? Muitos cálculos você nem vai precisar fazer a utilização da fórmula, apenas por uma regra de 3, você vai conseguir fazer os cálculos, que eu vou mostrar mais na frente. Eu acho muito importante esse gráfico, tá, gente? O que é esse gráfico? Porque muitas vezes você vai analisar um gráfico numa questão, e ele vai tratar sobre isso, ó. O que é que esse gráfico está te mostrando? Tá? No livro aí, na página de número 43. Esse gráfico vai te mostrar o seguinte, ó, que eu tenho reagente e tenho um produto. O que é que acontece? Foi o que eu expliquei anteriormente. Eu tenho o reagente que foi consumido. É claro, se eu tenho o consumo do reagente, a tendência do reagente é baixar. Se eu estou consumindo reagente, teoricamente os meus produtos vão o quê? Aumentar. É o que está mostrando no gráfico. Os reagentes estão caindo, enquanto que o produto está aumentando.
Tranquilo? É bem importante essa parte, porque algumas questões você vai ter que lembrar o consumo desse reagente. Eu vou mostrar isso para vocês numa questão aqui, ó, nessas duas questões, tá? É bem tranquilo. É uma questão da FEI de São Paulo, né? Ele diz o seguinte: a substância NO reage com a velocidade de 0,1 mol por litro por segundo. É isso aqui que ele diz. Na reação seguinte, então ele deu a reação oxigênio mais 2 mol da molécula NO, que gerou, que é o monóxido de nitrogênio, que gerou 2 mol de NO2. Foi isso que ele deu. Eu tenho os meus reagentes e depois de meu reagente eu tenho produto. Tranquilo? Na tabelinha, no gráfico que a gente tinha, é o seguinte: os reagentes caíram enquanto que o produto aumentou. É o que está mostrando aqui. Se fosse interpretar no gráfico. A pergunta é a seguinte: quantos em mol por litro de NO2 é formado por segundo? Simples demais. Você faz o cálculo. Qual o cálculo específico? Via ter pela regra de 3. Ó. Você tem 2 mol de NO. Onde tem o 2 mol? Tá aqui. Ele quer saber, ó, de quanto é formado de NO. Você presta atenção nisso, tá? Eu tenho 2 mol de NO, que está aqui, para 2 mol de NO2. Tá aqui, ó. É 2 mol de NO para a formação de 2 de NO2. Tranquilo? Beleza. Ele ainda diz o seguinte, ó, que 0,1, que é a velocidade. A gente quer saber a velocidade. Qual é a velocidade nessa reação aqui? Nesse lado do reagente. Tá aqui, Emerson. 0,1 mol por litro por segundo. Tá aqui, ó. 0,1 mol litro por segundo. Qual é a velocidade que eu vou ter nesse lado? Eu vou chamar de x, que está ele aqui. Em seguida, é só fazer a regra de 3, né? Você multiplica x vezes 2 e 0,1 vezes 2, que está aqui, ó. A sua velocidade vai ser 0,1, alternativa letra A. Não tem o que fazer, muitas vezes é só questão de observação, tá? A mesma coisa acontece numa questão, por exemplo, questão do número 2 do livro, da página 45. Vê só, ele dá uma reação, né, na formação da fotossíntese. Ele tem o dióxido de carbono, 6 mol, observe que tem um 6 mol, sempre observe a quantidade de mol. Com a água, você tem a clorofila, a luz, né, que recebeu como... Eu lembro, olha, vou só já levantar esse ponto. Isso aqui são os meus catalisadores, tá? Sempre que eu tiver isso aqui, catalisador. Em seguida, eu formei aqui, ó, C6H12O6, nesse processo de fotossíntese, mais oxigênio. Vamos ver. Se houver o consumo de 24 mol de dióxido de carbono, se houver o consumo aqui de 24 mol de dióxido de carbono, eu estou falando de dióxido de carbono, tá? Se houver aqui o consumo de 24 a cada 20 minutos, o número de mol de glicose produzido será quanto? Se houver 24 aqui mol, qual será o consumo de glicose? Eu tenho uma glicose em 20 minutos, né? Em 60 minutos vai consumir quanto aqui? Observe que eu tenho quantos mol de glicose aqui? Só tenho 1. Se eu tivesse 2 aqui, seria 2. Eu tenho 6 mol aqui para a formação de 1 aqui. Vamos trabalhar isso matematicamente. Pela equação, nós formamos uma equação, que é a mesma de cima. Nós temos 6 mol, que é o que tem aqui, ó, que forma quantos mol de glicose? Ah, Emerson, tem só 1 mol, beleza? Se tivesse o 2 aqui, era 2. Se tivesse 3, era 3, tranquilo? Então, eu tenho 6 para a formação de 1. Ele quer formar quantos mol? 24. Então, eu tenho 24 para X ou N, assim como você desejar, tá? Então, resolvendo a equação, você multiplica N vezes 6 e 24 vezes 1. Resolveu matematicamente, você encontra N é igual a 4 mol. É só multiplicar e dividir. Fez isso. Posto isso, gente, o que é que você tem mais? Então, você tem agora, você quer descobrir a quantidade de minutos que ele quer, ó, a cada 20 minutos. Mas ele quer a reação agora em quanto? Em 1 hora. É claro, 1 hora equivale a 60 minutos, tá? Então, eu tenho 4 mol de glicose em 20 minutos.
É o que acontece segundo essa reação que a gente fez aqui agora. Então, em 60 minutos, eu terei quanto? X. Multiplica meu pelos extremos. 20 vezes x dá 20x, né? Vai ser igual a 60 vezes 4. 4 vezes 6, 6 com 6, 12 com 12, 12 com 12, 24. Então, você tem x vai ser igual a 240 dividido, nesse caso, por 20. X vai ser igual a 12. Resposta certa, letra A. Não tenho o que fazer, né, pessoal? Beleza? Então foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula para a gente finalizar o capítulo 3.